Curitiba e Porto Alegre são as duas maiores cidades da região sul do Brasil. Elas estão presentes no top 10 de quase todos os rankings sobre cidades e capitais estaduais do Brasil, além de serem as representantes do Sul na lista de metrópoles nacionais. E no terceiro vídeo do quadro City vs City Nacional, os dados dessas duas cidades entrarão em comparação, começando pelos números da região metropolitana. Entre as regiões metropolitanas mais populosas do Brasil, a de Porto Alegre aparece na quinta colocação, com uma população estimada no ano de 2018 de um pouco mais de 4 milhões e 300 mil habitantes. A região metropolitana de Curitiba aparece no nono lugar, com uma população de 3 milhões e 600 mil pessoas. Em PIB nominal, a região metropolitana de Porto Alegre ocupa a posição de número 6, com um PIB no valor de 176 bilhões de reais. Já a região metropolitana de Curitiba aparece em uma posição abaixo, com um PIB no valor de 150 bilhões. O PIB per capita da região metropolitana de Curitiba é de um pouco mais de 41 mil reais, enquanto a de Porto Alegre é de 40 mil. O IDHM dessas duas regiões metropolitanas são de 0,809 pontos, considerado muito elevado para a região metropolitana de Curitiba, e de 0,795 pontos, considerado elevado para a região metropolitana de Porto Alegre. Dados territoriais. A cidade de Porto Alegre possui uma área territorial de 496 km², ocupando a posição de número 18 entre as capitais. Curitiba, com uma área de 435 km², ocupa o 19º lugar. Em tamanho de área urbana, Curitiba aparece com um total de 412 km², ocupando o 6º lugar entre as capitais estaduais. Porto Alegre, na posição de número 9, possui uma área urbanizada de 306 km². Dados demográficos. Entre as cidades mais populosas do país, Curitiba aparece no 8º lugar, com uma população estimada de um pouco mais de 1 milhão e 900 mil habitantes. Porto Alegre, com quase 1,5 milhão de pessoas, ocupa o 12º lugar. A densidade populacional dessas duas cidades são de 4.407 habitantes por km² para Curitiba e de quase 3.000 habitantes por km² para Porto Alegre. Índices sociais. Curitiba e Porto Alegre possuem um IDH acima de 0,800 pontos, considerado muito elevado, ocupando as posições de número 4 e 6 entre as capitais estaduais. A porcentagem da população vivendo na pobreza nessas duas cidades são de 9% para Curitiba e de 10,3% para Porto Alegre, ocupando as posições de número 4 e 5 no ranking de 2018. A taxa de homicídios registrada no ano de 2017 por Curitiba foi de 32 assassinatos para cada 100 mil habitantes, ocupando o 20º lugar entre as capitais estaduais. Já Porto Alegre registrou uma taxa de 48,5 homicídios na mesma época, sendo a 12ª capital mais violenta do país. Índices econômicos. Em número de agências bancárias, Curitiba aparece no 5º lugar, com um total de 370 agências. Porto Alegre aparece uma posição abaixo, com um número total de 349 agências. O valor total movimentado em operações de crédito por essas duas cidades foi de 70 bilhões para Porto Alegre e de 49 bilhões de reais para Curitiba, que ocuparam as posições de número 5 e 6, respectivamente. Entre as capitais estaduais mais ricas do Brasil, Curitiba e Porto Alegre aparecem nas posições 5 e 6, com um PIB nominal nos valores de 83 e 73 bilhões de reais, respectivamente.
Em PIB per capita, as duas cidades também aparecem nas posições 5 e 6 entre todas as capitais, com Porto Alegre possuindo um PIB per capita de R$ 49 mil e Curitiba com um PIB per capita de R$ 44 mil. Infraestrutura urbana. No ranking de 2018, divulgado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que levou em conta dados como abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos e destinação adequada desses resíduos sólidos, a cidade de Curitiba aparece como a capital de melhor índice. Já Porto Alegre aparece na 7ª posição. Em arborização de vias públicas, a capital gaúcha aparece na 3ª posição, enquanto que a capital paranaense aparece no 7º lugar. Sobre a urbanização dessas vias públicas, que leva em conta a pavimentação, sinalização, calçamento adequado e bueiros, a cidade de Porto Alegre aparece no 3º lugar, seguida de perto de Curitiba, na 4ª posição. Outros dados. A temperatura média registrada pela cidade de Curitiba é de 16,8 graus Celsius, sendo considerada a capital mais fria do Brasil. Já Porto Alegre, com uma temperatura média de 19,5 graus, é considerada a 3ª capital mais fria do país. O movimento aeroportuário, registrado no ano de 2018 pelos aeroportos de Porto Alegre e Curitiba, foi de 8,3 milhões e 6,2 milhões de passageiros, ocupando as posições de número 9 e 12, respectivamente, no ranking nacional. E o último dado é sobre o número total da frota de veículos registrados até dezembro de 2018. Curitiba possui um total de veículos registrados de 1,5 milhão e Porto Alegre de quase 900 mil veículos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.